teus acusadores. Não ficou ninguém. Nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. O inverno finalmente passou. O povo que andava em trevas viu a grande luz. Os que moravam na região das sombras viram a luz. Pode ser isso, a majestosa luz imponente, incontida, exageradamente monumental, de alcance universal e efeitos permanentemente irrefutáveis ali, misteriosamente contida, assombrosamente condensada, vestida de pele e osso, com pequenas mãos e olhinhos apertados, repousando serena em uma manjedoura. Era o filho prometido ao homem pecador, a promessa feita ao desgarrado, o feixe de esperança no qual se agarraram homens e mulheres ao longo dos séculos de escuridão, a confiança depositada na história insistente de um salvador ali, com pés e mãos, ganhou sorriso a incandescente luz, atestada pela natureza, reverenciada pelos astros, aclamada pelos homens, procurada pelos forasteiros, perseguida pelo inimigo insolente. A luz estava finalmente entre nós e vimos a sua glória como se fosse o próprio Filho perfeito de Deus, e ele na verdade o é a imagem do Deus invisível, o espelho perfeito do divino. Cada um de seus movimentos foi um reflexo do caráter irrepreensível do Pai, sua fala um eco da vontade perfeita de Deus, seus atos uma demonstração do juízo e da misericórdia entre os homens, e isso porque foi do agrado do próprio Pai que nele habitasse toda a plenitude, nele em quem todas as coisas foram feitas e no qual tudo subsiste, o que é visível, o invisível, tronos, dominações, tudo partiu dele e existe por meio dele, e esteve entre nós, e vimos, esteve e nós vimos a sua sabedoria deslumbrante, vimos a sua graça e bondade, vimos o seu poder, vimos sua santidade e pureza, ouvimos o escândalo de sua mensagem, subvertendo a cabeça dos que confiavam em si mesmos, deu pão aos famintos e amou até o fim. Vimos o seu amor, estava conosco o próprio amor, e o que fizemos com ele? Nós o matamos, porque todos nós não éramos outra coisa que não inimigos mortais de Deus, avessos ao seu padrão, rivais de sua bondade, opositores da justiça. Não queríamos o seu amor, nem pedimos por sua graça, mortos. Não pudemos oferecer outra coisa ao menino Deus entre nós que não fosse a própria morte. O levamos para o madeiro para confirmar de uma vez por todas nossa terrível inimizade contra o seu ser. E ali, pendurado em vergonha, rimos, banqueteamos e blasfemamos contra a luz. Outros de nós se esconderam e o abandonaram, mas nenhum de nós o amou até a morte. Enquanto pensávamos que era um pobre coitado aflito, ele estava na verdade levando sobre si nosso próprio castigo e miséria. Em sua carne rasgada, nossas feridas eram curadas. Em sua vergonha, nossa culpa extinguida. Por meio do sangue precioso do Cordeiro mudo que jorrava, nossas maldições eram exorcizadas. E quando recebeu o castigo misterioso da ausência do próprio Pai, fomos reconciliados. Morreu o precioso Cristo em vergonha, em desprezo, e sob a pesada mão da mais furiosa ira esmagadora de Deus morreu. O sol se escondeu, os anjos desabaram em dor e o filho se foi e morreu. Mas como poderia a morte, que nada mais é do que uma de suas servas, o segurar? Como poderia sucumbir sob o castigo de Deus aquele que suporta em si mesmo toda a sua justiça, pois é Deus? Como não seria perfeita e definitiva a oferta de Deus para si mesmo? Como poderia desvanecer em trevas e abismo o sol da justiça?
rasgando as trevas como uma cortina de seda. Veio subindo a luz, a alvorada então raiou. O inverno apático se dissolve em cores, a morte é vencida pela vida. O bem triunfa sobre o mal e a noite vê despontar o clarão do meio-dia. Acabou! Enquanto o odiávamos e o matávamos, ele providenciava a nossa liberdade. Acabou! Enquanto rimos de suas dores, ele aspirou as nossas. Acabou! Enquanto nos banqueteávamos e o víamos morrer de sede, ele abriu uma fonte de água viva para todo que tem sede. Acabou! Enquanto abandonávamos e fugíamos de sua miséria, ele buscava o seu rebanho com surpreendente amor. Acabou! Enquanto nos escondíamos e nos envergonhávamos dele, ele descia ao pântano de nossas misérias e nos arrancava com poder e obstinação. Acabou! Enquanto desprezávamos por ter sido esquecido de Deus, ele nos aproximava de nosso inimigo e fazia por seu sangue a paz. Acabou! Onde está a morte? Onde está o poder da morte? Ele desmoralizou as trevas e pagou em si mesmo o resgate por nossa liberdade. Esse preço jamais poderíamos pagar. Quem de nós suportaria o peso da justa ira de Deus? Quem de nós corresponderia à sua lei com perfeição? Nenhum! Mas agora nele estamos livres. Ali pendurado estava Cristo, pendurado estava o mentiroso, erguido do chão estavam os arrogantes e os devassos, exposto em vergonha estava a prostituta, o travesti, os homossexuais, hasteados estavam os assassinos, os falsos, os blasfemos, todos os seus filhos, suas ovelhas perdidas, seus pequenos vacilantes, os pobres de espírito por quem ele se esvaziou até os tornar ricos, todos ali, morrendo com ele e ressuscitando com ele ao terceiro dia. Que graça insondável, perdão escandaloso, dádiva assombrosa. A notícia da paz com Deus feita por meio de Cristo é boa demais pra ser verdade, mas bem-aventurados os que creem nesta notícia, felizes os que acreditam no precioso evangelho de Cristo e no sublime bem entregue aos pecadores pra glória de Deus. Já não há mais condenação para estes, tudo foi consumado, o perdido encontrado e o rebelde trazido de volta ao seu lar. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele nos entregou nas mãos do Pai. E quem nos arrebatará desta segurança eterna? Que cantem os justos e se alegrem os redimidos. Cristo é o nosso sublime bem. Quando Deus se propôs a criar, Ele se propôs a redimir. A cruz sempre fez parte do seu plano, porque aquilo que esperamos, a consumação, também foi. Quem pode questioná-lo? Quem poderia ser seu conselheiro? Seu plano é perfeito. É loucura pensar sobre a morte de Jesus Cristo. Ele era a esperança dos judeus que nele acreditaram, um rei tão aguardado. Mas o que se espera de um rei? Que ele os liberte dos tiranos romanos, que esse rei seja justo, que traga uma saída, uma salvação. Não se espera que ele seja julgado e condenado. Qual a acusação sobre Jesus? De que ele era
Filho de Deus. Blasfêmia! Gritavam os fariseus. Talvez para nós isso não traga a seriedade e o peso ao pensarmos nessa acusação. Fato é que isso fez com que Jesus fosse condenado ao nível mais baixo de crime. Ele, que era a vida, se sujeitou à morte. Ele, que não havia cometido pecado algum, sofreu a consequência ou o salário do pecado. Ao vir habitar entre nós, se tornando humano, Jesus se tornou mortal. E ele não só sofreu a morte, como experimentou uma morte humilhante. Jesus teve que suportar os deboches e as zombarias ao ser questionado pelas autoridades. Salvou os outros? Então salve a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Mas ele não estava ali para salvar a si mesmo, mas para cumprir seu propósito e salvar os seus. Para nossa salvação, era necessária uma intervenção externa, um resgate. E para isso, Jesus, que estava ali como resgatador, um homem não tem condição de se salvar. Então nós fomos resgatados por meio do sacrifício de Jesus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, os quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Andava no sujo caminho, desejos do mundo e da carne moviam famintos, filhos da ira, nascidos da queda de Adão, escravos do mal e com sangue inocente nas mãos. Nossas vontades, cativos de trevas perdidos, sem esperança, tão pobres de luz, sem perdão, longe da luz, cegos sem coração, não merecedores de salvação, mas Deus, com amor e graça, Cristo nos vivificou, ressuscitou, e em Deus, somente a fé em Deus, pela graça nos regenerou e nos salvou. Mas Deus decide mudar o destino, mesmo antes do mundo, o Cordeiro já era
sofrimento de Jesus não era uma opção, era algo necessário. A vontade do Pai era que o Filho do Homem passasse por um sofrimento intenso. Esse sofrimento envolvia ser rejeitado pelas pessoas mais influentes da sociedade, ser maltratado e morto. A cruz nunca esteve relacionada a um fim somente. Ela aponta para a redenção. Ela é vida, começo, esperança e, principalmente, um ato de amor. Um amor tão grande ao ponto de entregar tudo, a fim de que todos nós tivéssemos a chance de sermos perdoados e de receber a oportunidade de viver a eternidade ao lado do Criador. Foi no alto de um monte que levantaram a cruz. Muita gente se reuniu para ver Jesus. Enquanto uns xingavam e diziam pra ele descer, ninguém entendia o que ele tinha vindo fazer. Porque me amou tanto assim. Jesus se entregou pra morrer por mim. Sentiu toda a dor que deveria sentir. Na cruz, Jesus me amou até o fim. De repente o céu escureceu e a terra tremeu. As pessoas viram que ele era o Filho de Deus. Enquanto estava ali sofrendo, Jesus declarou que tudo estava terminado, a força do pecado acabou. Ele conseguiu destruiu a maldição. A missão cumpriu, ele cumpriu, derrotou o mal e agora as pessoas podem ser livres, podem ser felizes. É só crer em Jesus e no poder da cruz. Estando consciente da nossa condição, somos levados ao lamento e ao quebrantamento. Apenas o arrependimento nos coloca cara a cara com a possibilidade de redenção. Ele nos coloca prontos a usufruir da graça que vai nos limpar e santificar. Essa graça é poderosa para atacar e consumir o nosso pecado. O Pai pagou o preço máximo para nos libertar. Deu o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado e nem mancha. Comprou a nossa liberdade de um estilo de vida vazio e sem significado. Nossa humanidade tão caída foi assumida por um Deus tão perfeito. Nossos pecados, que nos separavam do santo, foram lavados pelo sangue daquele que se fez o Cordeiro,
o sumo sacerdote e o tabernáculo, que nos deu acesso aos lugares mais profundos, não somente ao Santo dos Santos, mas aos intensos compartimentos do seu coração. Éramos indignos, mas agora somos justificados. Separados do Deus vivo, mas agora somos reconciliados. No deserto de quem eu fui, eu tinha sede. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele vê meus pecados ocultos, o que escondo no fundo do meu coração. Derrama em minha vida água, limpa a sujeira e sacia essa sede. O que Cristo oferece, Ele é. No escuro de quem eu fui, eu tinha medo. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele enxerga o que vejo no escuro, o que escondo do mundo no meu coração. E espalha o barro que ainda faltava. Abre a janela pra luz me encontrar. O que Cristo oferece, Ele é luz do mundo, água viva. Cristo, Ele é Cristo, Ele é Cristo. Ele tira o pecado do mundo, planta a esperança na terra do meu coração. Cristo, pão que alimenta o faminto, vinho esmagado e servido na cruz para todo cansado.
Deus fez em Cristo por meio da cruz foi nos salvar, se revelar a si mesmo e vencer o mal. O Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, dele separados por seus maus pensamentos e ações. Estavam mortos, sendo senhores de si mesmos, sem esperança, sem alegria, sem paz. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. É preciso, porém, que continuem a crer nessa verdade e nela permaneçam firmes. Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas. Da sua glória se despiu. Como exigir riquezas de um rei que a cabeça não tinha onde reclinar? Como pedir honras a um Deus que maldito se fez e coberto de vergonha foi? Amor, como eu posso ser assim, querer tanto quando ele não quis nada além de me amar? E todos os seus passos só me falam que o que ele espera de mim é renunciar, é morrer pra mim mesmo, é tomar minha cruz, seguir os seus passos. Se eu não sou capaz de fazer morrer minhas vontades, tampouco posso chamado um discípulo seu. Deus perdoa o pecador de todos os seus pecados, aceita e considera o pecador como justo diante de si mesmo. Deus declara o pecador justo no momento em que o pecador deposita a sua confiança em Jesus Cristo. Não somos justificados por nossas próprias obras, somos justificados unicamente com base na obra de Cristo em nosso favor. Essa justiça é imputada ao pecador. Na justificação, Deus coloca a justiça do seu Filho sobre o pecador. A simplicidade lhe trazia no olhar, e tudo que ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre ele, ao cantar sobre ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu Pai. O que fugia disso ele deixava
como meus pecados foram transferidos para Cristo ou postos sobre ele na cruz, assim também a sua justiça é considerada como minha. Deus fez por nós o que a lei não podia fazer. Ao enviar seu próprio Filho, à semelhança de nossa natureza pecaminosa, para ser oferta pelo pecado, ele, na realidade, condenou o nosso pecado no Jesus humano. Somente por ter sido ele condenado, podemos ser justificados. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Por isso, no momento em que somos justificados, nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E entre o que eu ouço por aí e o que eu leio sobre ele, eu só acho contrastes. Precisamos nos lembrar, a verdade retornar e alguns conceitos repensar. Não se preocupou em ajuntar riqueza, nele não se achava nenhuma beleza. Pelos seus foi rejeitado e duramente açoitado e entregue pra morrer numa cruz. E quando eu digo que quero imitá-lo e ser igual a ele, será que eu sou consciente do que isso quer dizer? A simplicidade lhe trazia no olhar, e tudo que ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre ele, ao cantar sobre ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu pai, e o que fugia disso ele deixava para trás. E eu preciso ser como ele e deixar tudo por ele. Mais do que ler, falar, eu preciso viver Jesus. Viver Jesus. Mais do que ler, falar, eu preciso viver. Jesus entrou em agonia no Getsemane, e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. O único evangelista que relata o fato é um médico, Lucas, e o faz com a precisão de um clínico. O suar sangue, ou hematidrose, é um fenômeno raríssimo. É produzido em condições excepcionais. E para provocá-lo é necessário uma fraqueza física, acompanhada de um abatimento moral violento, causado por uma profunda emoção, por um grande medo. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens devem ter esmagado Jesus. Tal tensão extrema produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sob as glândulas sudoríparas, e o sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele, escorrendo então por todo o corpo até a terra. Qual é o estado de espírito que leva alguém a suar sangue?
o terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens devem ter esmagado Jesus. Conhecemos a farsa do processo preparado pelos líderes religiosos, o envio de Jesus a Pilatos e o desempate entre Herodes e Pilatos. Pilatos teve que ceder e então ordenou a flagelação, o chicoteamento de Jesus. Os soldados despojam Jesus, tiram a roupa de Jesus e o prendem pelo pulso a uma coluna do pátio. A flagelação se efetua com tiras de couro múltiplas, sobre as quais são fixadas bolinhas de chumbo e pequenos ossos. Os carrascos devem ter sido 2, um de cada lado e de diferente estatura, e golpeiam com chibatadas a pele já alterada por milhões de microscópicas hemorragias do suor de sangue. A pele se dilacera e se rompe, o sangue espirra. A cada golpe Jesus reage em um sobressalto de dor. As forças se esvaem, um suor frio lhe impregna a fronte, a cabeça gira em uma vertigem de náusea, calafrios lhe correm ao longo das costas. Se não estivesse preso no alto pelos pulsos, cairia em uma poça de sangue. Depois o escárnio da coroação, com longos espinhos mais duros que os de acácia. Os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e o aplicam sobre a cabeça de Jesus. Os espinhos penetram no couro cabeludo, fazendo-o sangrar, e os cirurgiões sabem o quanto sangra o couro cabeludo. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado à multidão feroz, o entrega para ser crucificado. Colocam sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal da cruz, que pesa uns 50 quilos. A estaca vertical já está plantada sobre o Calvário. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas de terreno irregular, cheia de pedregulhos. Os soldados o puxam com as cordas. O percurso é de cerca de 600 metros. Jesus, fatigado, arrasta um pé após o outro. Frequentemente cai sobre os joelhos e os seus ombros estão cobertos de chagas, de ferimentos. Quando ele cai por terra, a viga lhe escapa, escorrega e lhe esfola o dorso. Sobre o Calvário tem início a crucificação. Os carrascos despojam o condenado, tiram a roupa do condenado, mas a sua túnica está colada nas chagas, nos ferimentos, e tirá-la produz dor atroz. Quem já tirou uma atadura de gás e de uma grande ferida percebe do que se trata. Cada fio do tecido adere, cola a carne viva, e ao levarem a túnica se laceram as terminações nervosas postas em descoberto pelas chagas. Os carrascos dão um puxão violento e há um risco de toda aquela dor provocar uma síncope. Mas ainda não é o fim. O sangue volta a escorrer. Jesus é deitado de costas. As suas chagas se incrustam de pequenos elementos. Depositam-no sobre o braço horizontal da cruz. Os algozes tomam as medidas. Com uma broca é feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Os carrascos pegam um longo prego pontudo e quadrado, apoiam-no sobre o pulso de Jesus e com um golpe certeiro de martelo o plantam e o rebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente, o nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado: uma dor lancinante, agudíssima, que se difundiu pelos dedos e espalhou-se pelos ombros, atingindo o cérebro. A dor mais insuportável que um homem pode provar, ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos, que provoca uma síncope e faz perder a consciência. Mas em Jesus não. O nervo é destruído só em parte,
E a lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. E quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo se esticará fortemente como uma corda de violino esticada. E a cada solavanco, a cada movimento, vibrará despertando dores dilacerantes. Elevam a Jesus. Os ombros da vítima esfregam dolorosamente sobre a madeira áspera. As pontas cortantes da grande coroa de espinhos penetram o crânio. A cabeça de Jesus inclina-se para a frente, uma vez que o diâmetro da coroa o impede de apoiar-se na madeira. Cada vez que o mártir levanta a cabeça, recomeçam pontadas agudas de dor. Pregam-lhe os pés. Ao meio-dia, Jesus tem sede. Não bebeu desde a tarde anterior e estava desidratado pela perda de tanto sangue. Seu corpo é uma máscara de sangue. A boca está semiaberta e o lábio inferior começa a pender. A garganta seca lhe queima, mas ele não pode engolir, tem sede. Um soldado lhe estende sobre a ponta de uma vara uma esponja com bebida ácida de uso entre os militares. Tudo aquilo é uma tortura atroz. De repente, um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem em uma contração que vai se acentuando. Os bíceps esticados e levantados, os dedos se curvando. É como acontece a alguém ferido de tétano. A isto que os médicos chamam de tetania. Quando os sintomas se generalizam, os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis. Em seguida, os músculos entre as costelas, depois os do pescoço e finalmente os músculos respiratórios se enrijecem. A respiração se faz pouco a pouco mais curta. O ar entra, mas não consegue mais sair. Jesus respira com o ápice dos pulmões. Tem sede de ar como um asmático em plena crise. Seu rosto pálido pouco a pouco se torna vermelho, depois se transforma num violeta purpúreo. Jesus é envolvido pela asfixia. Seus pulmões cheios de ar não podem mais esvaziar-se. A fronte está impregnada de suor. Os olhos saem fora de órbita. Mas de repente algo acontece. De repente algo acontece. Lentamente, com um esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre o prego dos pés. Ele esforça-se a pequenos golpes. Se eleva, aliviando a tração dos braços. Os músculos do tórax se distendem. A respiração torna-se mais ampla e profunda. Os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a palidez inicial. Mas por quê? Por que este esforço? Por quê? Porque Jesus quer bradar: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E logo em seguida o corpo de Jesus começa a afrouxar-se de novo e a asfixia recomeça. Foram transmitidas 7 frases pronunciadas por ele na cruz, e cada vez que quer falar ele deverá elevar-se, tendo como apoio o prego dos pés. Inimaginável. Atraídas pelo sangue que ainda escorre e pelo coagulado, enxames de moscas unem ao redor do seu corpo, mas ele não pode enxotá-las. Pouco depois o céu escurece, o sol se esconde, de repente a temperatura diminui. Logo serão 3 da tarde, e depois de uma tortura que dura horas e horas, todas as suas dores, toda a sua sede, todas as cãibras, toda a asfixia, todo o latejar dos nervos medianos lhe arrancam um lamento: Deus meu, por que me desamparaste?
Jesus grita: está consumado. E em seguida, num grande brado, diz: Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. E morreu no meu lugar e no seu. A reconciliação só é possível por causa da obra da cruz. O pecado, que ferozmente nos assombrava e separava do Pai, perdeu sua força, porque Jesus derramou sua vida por mim e por você. Os sofrimentos de Jesus foram reais. Na cruz, ele padeceu para que nós encontrássemos a real liberdade, até mesmo sobre o pecado. A morte de Jesus trouxe reconciliação, pôs fim à inimizade e à alienação que separava Deus do seu. Trouxe perdão, redenção e reconciliação, não apenas aos homens, mas com toda a criação. A mensagem cruz trouxe uma transformação de realidade e de vida. É somente quando somos justificados pela fé que temos paz com Deus.
de Deus. Graças a Deus. Filhos e filhas de Deus, tamanho amor demonstrado naquela cruz. Paz com Deus. Paz com Deus, Temos paz com nós Deus. temos paz com Deus agora mesmo. No Evangelho de João diz: no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. No início eras a palavra, com Deus altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. A humanidade e a divindade de Jesus eram completas e não parciais. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A auto-humilhação do Filho de Deus, a qual começou na encarnação, culminou na sua morte. Nessa mesma humilhação, ele foi levantado, não apenas fisicamente elevado à cruz, mas também espiritualmente exaltado perante os olhos do mundo. Deveras, ele foi glorificado. A cruz parecia vergonha, era de fato glória. O tema central da justiça de Deus, que é revelada em Cristo, está disponível àquele que crê. Sem Cristo e a sua cruz, o mundo jamais teria conhecido o verdadeiro amor. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado,
contemporâneo de Cristo, que o viu morrer, teria ouvido com incredulidade e espanto a reivindicação de que o crucificado saiu vencedor. Não havia ele sido rejeitado pela sua própria nação, traído, negado e abandonado por seus próprios discípulos e executado por autoridade do procurador romano? Olhe para ele, pregado na cruz, despido de toda liberdade de movimento, pregado com pregos ou amarrado com cordas, ou ambos, preso e impotente. Parece derrota total. Se houver vitória, é do orgulho, prejuízo, inveja, ódio, covardia e brutalidade. O que parece, e deveras foi, a derrota do bem pelo mal. Também é, e mais certamente, a derrota do mal pelo bem. Vencido, ele estava vencendo. Esmagado pelo poder inflexível de Roma, ele mesmo estava esmagando a cabeça da serpente. A vítima era vencedor e a cruz ainda é o trono do qual ele governa o mundo. Todas as coisas estão centradas em Cristo. Ele é o autor da nossa salvação, o herdeiro amado de Deus, pois sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo foi criado para ele, e nele elas continuam a existir, a permanecer e a subsistir. A própria vida subsiste nele.
Jesus Cristo não apenas destronou o diabo, mas ele destruiu o pecado. E ao destruir o pecado, ele destruiu a morte. Pois o pecado é o aguilhão da morte, razão principal pela qual a morte é tão dolorosa e tão venenosa. É pela morte, é a morte que nos traz dor. E é o pecado que acarreta a morte. E que depois da morte traz o juízo. Mas Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. E Ele os desfez. Porque somos perdoados. A morte, que é tão dolorosa, que nos causa tanto dano, já não mais pode nos causar dano. A cruz de Cristo desarmou o diabo e triunfou sobre ele e sobre todos os principados e poderes que estão sob o seu comando. A crucificação não foi uma imposição, não. Ela foi uma escolha realizada pelo próprio Jesus para nos conquistar como herança. A cruz é a fonte que nos resgatou quando ainda éramos inimigos de Deus, quando estávamos mortos em meio às nossas muitas transgressões. Foi pela cruz que fomos atraídos e transportados para um reino de luz. Ele venceu a morte ao ressuscitar após a crucificação. Ele quebrou de uma vez por todas o poder que nos tiraria o fôlego por toda a eternidade. A morte perdeu o seu aguilhão. A sepultura perdeu de uma vez por todas a sua vitória. O túmulo, sim, ele continua vazio, porque ele venceu e hoje vive. Eu imagino como sofreu meu Jesus em sua cruz. Silêncio e tristeza e dor em Filho de Deus. Foi mais que morte, foi amor por mim e por ti. Quando acabou, o véu se rasgou e ele venceu. Quando acabou, o véu se rasgou e ele venceu. Vitória, vitória, ele venceu. Vitória, vitória, Filho de Deus. Imagino como sofreu meu Jesus em sua cruz. Silêncio e tristeza e dor